Saudações ortopédicas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão sênior e júnior. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar um interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será Fraturas diafisárias do rádio Iuna, primeira parte. Então, senta ou deita, que lá vem a história. Bom, depois dessa abertura de peso, vamos direto ao cenário clássico. Plantão rodando, 3 da manhã, e chega aquela fratura diafisária de antebraço que, à primeira vista, parece super inofensiva. A equipe vai lá, fixa a placa, fecha a ferida e tudo certo, né? Parece tudo certo. Mas aí, no repasse da visita no dia seguinte, a gente vai examinar e o paciente simplesmente não consegue rodar o punho. O arco de movimento sumiu. Exatamente. O movimento desaparece. E quando você vai olhar o raio-x pós-operatório com mais calma, percebe que ignoraram uma curvatura milimétrica do osso. O rádio ficou reto demais. O famoso erro de deixar o rádio parecendo um cabo de vassoura, né? É justamente para evitar esse tipo de tragédia funcional que hoje a nossa missão é destrinchar o capítulo 42 do Strubel e Grossman. A ideia é desconstruir de vez a epidemiologia, a patomecânica e toda aquela anatomia vascular e nervosa pesada. Com certeza. Porque o antebraço, veja bem, não é só um par de ossos longos ali no meio do braço. Ele funciona como uma engrenagem articular super complexa, com tolerância quase zero para erros. E para não errar na base, a gente precisa primeiro delimitar o nosso campo de atuação. Exato. Não dá para simplesmente chutar onde começa e onde termina. Não dá mesmo. Quando a gente fala clinicamente em diáfise do antebraço, existe um limite anatômico bem claro. No rádio, essa diáfise vai do colo radial até mais ou menos ali uns 3 centímetros proximais à superfície articular distal. 3 centímetros cravadinhos. E na una? Na una, a gente considera a diáfise partindo logo do aspecto distal do processo coronoide e descendo até o colo unar. Saiu desses limites, a biomecânica muda, o raciocínio cirúrgico muda totalmente. Sim, já vira outro bicho, vira fratura articular. E é interessante notar que as fraturas puramente diafisárias não são tão comuns quanto a gente tem a impressão no pronto-socorro. Trazendo os números exatos aqui, elas representam uma fatia importante das emergências, claro, mas a proporção é de apenas uma fratura diafisária para cada 10 fraturas da extremidade distal do rádio. É uma diferença gritante, né? Muito. E a curva epidemiológica é aquela clássica bimodal. A gente tem um pico gigante em homens jovens, ali na faixa dos 15 aos 39 anos, geralmente por trauma de alta energia. Acidente de moto, queda de altura, esse tipo de coisa. Isso. E o segundo pico, que é bem menor, aparece nas mulheres na 7ª década de vida, por um trauma de baixa energia em osso osteopênico. Mas focando na energia do trauma, a forma como essa força bate e se dissipa dita todo o padrão da fratura. O trauma direto, tipo a fratura do cacetete, é o melhor exemplo disso. A famosa nightstick fracture. O paciente instintivamente levantou o braço para se proteger de uma pancada e a una recebe toda a carga de forma isolada. Mas tem uma armadilha muito perigosa aí. Qual armadilha? De subestimar a lesão por ser baixa energia. Exato. Como a una quebra sozinha e o trauma parece bobo, o residente às vezes pensa em só colocar uma tala e mandar para o ambulatório. O problema é que o envelope de partes moles na face subcutânea da una é ridiculamente fino. Muito fino, a pele fica quase colada no osso. E aí que está o perigo. Esse osso quebra
e cria uma ponta cortante. O risco de uma fratura exposta, mesmo sendo um trauma de baixa energia, é altíssimo. Qualquer manipulação errada e a cortical perfura a pele de dentro para fora. Acaba virando uma Agustilo Anderson tipo 1 na sua mão ali na sala de gesso. E a gente está falando de trauma direto. Quando a gente muda a chave para o trauma indireto, as forças deformantes criam padrões mais complexos ainda, né? Com certeza. No trauma indireto, a gente basicamente divide em dois grandes vetores. Tem as forças de flexão, o famoso bending, e as forças de torção. E o bending tende a quebrar os ossos no mesmo nível, certo? Geralmente sim. A força de flexão quebra o rádio e a una na mesma altura, ou então, dependendo da carga axial junto, pode gerar a fratura da una com a luxação da cabeça do rádio. Que é a nossa queridinha das provas, a lesão de Monteja. Ela mesma. Agora, se o componente principal for rotacional, a história é outra. Forças de torção geram energia helicoidal, o que faz os ossos quebrarem em níveis completamente diferentes. Ou pior, geram a lesão de Galeazzi. Onde a diáfise do rádio quebra e a energia vai parar lá na articulação radioulnar distal, a DRUJ. E aqui tem um detalhe biomecânico muito elegante, né? A direção da luxação da una no Galeazzi depende puramente de como a mão estava na hora da queda. Perfeito. Se o paciente cair em hiperpronação, a cabeça da una luxa para anterior. Se for em hipersupinação, ela luxa para posterior. É física pura. Sabe uma coisa que não pode passar batido de jeito nenhum quando esse paciente rotacional ou de alta energia entra na emergência? Antes mesmo de olhar para o osso, a gente tem que pensar nas partes moles. Ah, o fantasma do compartimento. Exato. A síndrome compartimental traumática. O antebraço é simplesmente o segundo local mais comum do corpo inteiro para essa complicação. A incidência é cravada em 3%. E aqui eu jogo a pergunta de prova. Por que os pacientes de maior risco são justamente os homens jovens abaixo de 35 anos? É um paradoxo, né? Totalmente. Em teoria, é o cara com a melhor saúde vascular, com mais massa muscular, porque ele está em maior risco de necrosar o braço. Quem está começando agora sempre estranha isso. Mas a explicação é puramente anatômica. A síndrome compartimental é uma questão de volume brigando por espaço. Homens jovens têm músculos hipertrofiados, ventres musculares grandes, mas as fáscias que envolvem esses músculos continuam sendo espessas e, o mais importante, inelásticas. Elas não cedem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. Então, quando acontece o trauma, você tem o sangramento da fratura e o edema ali dentro. O volume aumenta muito rápido, mas a fáscia não acompanha. O resultado, a pressão intracompartimental vai lá nas alturas e esmaga a perfusão capilar. A isquemia se instala em poucas horas. E como a gente diagnostica isso no meio da madrugada? O clássico é a dor desproporcional à extensão passiva dos dedos. É o sinal clínico mais sensível. É um músculo isquêmico gritando por socorro. Mas a gente sabe que na vida real, o politraumatizado chega entubado, rebaixado. A gente não pode depender só do paciente falar "ai". Nessas horas, a gente precisa de dados objetivos. Tem que medir a pressão do compartimento. E o critério pressórico que cai no TEOT e que salva membro é o famoso delta de 30. É a nossa linha de corte. Se a pressão medida dentro do compartimento estiver a 30 milímetros de mercúrio ou menos da pressão arterial diastólica do paciente, a fasciotomia está indicada. Não tem essa de vamos observar mais uma horinha. Se chegou no delta de 30, a microcirculação já colapsou. E na hora de abrir, o cirurgião tem que ter coragem, porque a fasciotomia exige liberar todos os 4 compartimentos. Quais são eles mesmo? Vamos lá. É o volar profundo, volar superficial, o dorsal e o mobile wad, que é a loja do braquiorradial. E não adianta fazer incisãozinha tímida, sabe? Aquela incisão de 2 centímetros achando que está ajudando. Pois é, isso não funciona. A incisão volar tem que ser em curva, cruzando a prega do cotovelo lá em cima. E tem um detalhe crucial. Você é obrigado a liberar o lacertus fibroso. Se deixar ele íntegro, o feixe neurovascular continua comprimido. Depois, desce estendendo através do túnel do carpo. Tem que abrir o túnel também, não tem choro. E na loja dorsal, a gente usa uma incisão reta.
Vai desde o epicôndilo lateral e desce em direção ao tubérculo de Lister. Com essas vias, a gente garante que os músculos possam respirar. Só depois disso é que a gente vai focar no osso. Depois que a viabilidade do membro está garantida, a brincadeira muda para o osso. Mas restaurar a diáfise do rádio e da una é um trabalho de engenharia de precisão absurdo. Não é só alinhar 2 canos e colocar uma placa por cima. O antebraço é praticamente uma articulação. Exatamente. E o segredo de toda a movimentação está nas curvaturas radiais. Tem aquele trabalho clássico, o estudo do Chemich e Richards. Nossa, esse estudo é a bíblia da diáfise radial. Eles provaram que o ponto de curvatura máxima, o ápice da curva do rádio, fica a exato 60% do comprimento, contando da tuberosidade bicipital até a borda ulnar. 60%. E a magnitude dessa curva, na média, é de 15,3 milímetros. 15,3 milímetros. Parece um número chato de decorar, mas falhar em restaurar essa exata medida significa uma perda funcional terrível. O paciente simplesmente perde o arco de pronação. O rádio precisa dessa curva para conseguir passar por cima da una como se fosse um limpador de para-brisa. Se ficar reto... Se ficar reto, ele trava. Bate no meio do caminho. É por isso que não se coloca placa reta no rádio de qualquer jeito. E junto com o osso, a gente tem a membrana interóssea ali no meio, que muita gente acha que é só um tecido inútil. Ah, um grande erro. A membrana interóssea é fundamental. Especialmente a banda central dela, aquele ligamento interósseo espesso. Sabe o quanto de rigidez longitudinal ela proporciona se você tiver que ressecar a cabeça do rádio? 71%. Exato, 71% da rigidez. Sem essa banda, o rádio migra proximamente e destrói o punho. É uma força mecânica impressionante. E falando em forças, a gente tem que lembrar das forças deformantes dos músculos. Eu adoro a analogia do cabo de guerra para explicar isso. É a melhor forma de visualizar. Imagina que o antebraço é um cabo de guerra constante entre os músculos supinadores, tipo o bíceps e o músculo supinador, e os pronadores, tipo o pronador redondo e o quadrado. E o pronador redondo é tipo o juiz dessa partida, né? Ele fica ali no meio. Perfeito. Se a gente tem uma fratura proximal à inserção do pronador redondo, o cenário é o seguinte: o segmento proximal do osso fica totalmente livre da ação pronadora e entra em supinação máxima e restrita puxado pelo bíceps. E o segmento distal, coitado, sofre toda a carga do pronador redondo e do pronador quadrado, então ele roda violentamente para a pronação. Fica um toco para cima e outro para baixo. Se você for lá colocar a placa sem desfazer essa rotação escondida, o raio-x vai até parecer bonito de frente, mas a consolidação viciosa rotacional já está feita e o paciente não vai rodar a mão. É um desastre funcional. E para consertar tudo isso, a gente tem que fazer acessos cirúrgicos navegando por uma anatomia neurovascular muito delicada. Uma varredura rápida de anatomia aqui. O nervo interósseo anterior, o AIN. Ramo do nervo mediano. Isso, ele desce lá inervando o flexor longo do polegar, a metade lateral do flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado. É muito fácil de lesar num acesso volar mal feito. E no lado dorsal, a gente tem o nervo interósseo posterior, o PIN. O PIN é o grande terror de quem opera rádio proximal. Ele contorna a arcada de Frost, ali por dentro do ventre do músculo supinador. Colocar um afastador com muita vontade nessa região é pedir para acordar o paciente sem extensão dos dedos. Cai muito em prova também. Afastador no rádio proximal causa queda dos dedos. Mas com toda essa complexidade de partes moles, músculos e nervos, a ortopedia precisou organizar as fraturas. E aí entram as nossas classificações clássicas e os famosos epônimos. Que o TEOT adora. Vamos começar pela classificação AOJ, né, o grupo 22, que divide em A, B e C. Mas, cá entre nós, o próprio texto do Strubel e Grossman aponta que a reprodutibilidade da classificação AO para a diáfise do antebraço é bem baixa na prática clínica. Ela não define muito bem a conduta no meio da noite. Para pesquisa ela é ótima, mas no plantão a gente vai pelos parâmetros de instabilidade. Por exemplo, chegou uma una isolada. Qual é o critério para não operar? Desvio menor que 50% da diáfise e angulação menor que 10 graus. Passou disso, é centro cirúrgico. E os epônimos? Monteja, Balot. Ah, Badon é sagrado.
O Badon divide a lesão de Monteja em 4 tipos. Tipo 1 é luxação anterior, super comum na infância. Tipo 3 é lateral. E tipo 4 é quando quebra os 2 ossos, mais a luxação da cabeça do rádio. Mas qual é a estrela do adulto? No adulto, 80% dos casos caem no tipo 2 de Badon, que é a angulação posterior da fratura da ulna com luxação posterior da cabeça do rádio. Por que o adulto faz tanto tipo 2 em comparação com a criança? É a qualidade do osso. Na criança, o osso é plástico, ele deforma em flexão e a cabeça pula para frente. No adulto, o osso é muito rígido. Quando ele sofre compressão axial, a cortical posterior estoura e a energia joga a cabeça do rádio para trás. É uma lesão tão complexa no adulto que o Júpiter precisou criar uma subclassificação só para o Badon tipo 2, né? Vai do A até o D. Exato. A subclassificação de Júpiter. E ela é baseada estritamente na altura da fratura da ulna. Vamos revisar rápido. Tipo A é fratura no coronoide. Tipo B é na junção metafisária-diafisária. Tipo C é na diáfise ulna propriamente dita. E o D é aquela fratura que vai do olecrano e desce pela diáfise afora. E saber o nível da fratura na ulna é o que vai ditar que tipo de placa você vai usar, porque a ulna tem que ficar perfeitamente alinhada para a cabeça do rádio voltar para o lugar. Perfeito. Agora, se a gente for para distal, a gente encontra o Galeazzi, o famoso Monteja reverso ou fratura de necessidade, como chamavam. E a grande divisão do Galeazzi é a distância da fratura até a superfície articular do rádio. O tipo 1 ocorre a menos de 7,5 cm da superfície articular. E o tipo 2 é mais proximal que isso. Mas por que essa marca de 7,5 cm é tão importante? Porque fraturas a menos de 7,5 centímetros têm uma taxa gigantesca de instabilidade da DRUJ, a articulação radioulnar distal. A energia ali destrói os ligamentos. E tem um detalhe que vira armadilha cirúrgica. Às vezes você reduz o osso lindo, mas a luxação da DRUJ vira irredutível. A famosa luxação complexa. O osso está no lugar, mas a articulação não entra de jeito nenhum. Por quê? Porque tem tecido mole interposto, geralmente o tendão do extensor ulnar do carpo, o ECU, ou o extensor do dedo mínimo, o EDM. Eles escorregam e entram na incisura sigmoide, e aí não tem compressão que resolva sem abrir e tirar o tendão dali. E isso puxa um debate de evidência científica super atual. Como que a gente avalia se a DRUJ está estável ou não depois de fixar a fratura? Historicamente, a gente usava o raio-x e os critérios de Moore e Hettig. Eles diziam que um encurtamento do rádio de 5 milímetros ou mais era o sinal patognomônico de lesão da DRUJ. Mas a literatura mais recente derrubou isso, né? O Tsizimanakis publicou um estudo mostrando que a confiabilidade dessas medidas radiográficas estáticas é péssima. É muito baixa, porque o simples fato de você rodar um pouquinho o punho na hora do raio-x já muda totalmente o encurtamento aparente na imagem. Então, qual é a conduta padrão ouro hoje? O exame dinâmico intraoperatório. Não dá para confiar só no raio-x estático. Você tem que testar a articulação ali na mesa, sob escopia, rodar e ver se o rádio distal subluxa ou não. É a única forma de garantir. Veja bem, a gente passou por muita coisa hoje. O antebraço realmente exige um respeito mecânico absurdo, porque ele atua como uma única engrenagem complexa. Exato, e para consolidar tudo isso na cabeça de quem está escutando, vamos para o nosso clássico Take Home Message, 15 pontos fundamentais para carregar no bolso do jaleco. Eu começo. Ponto 1. Limites diafisários. Rádio vai do colo a 3 centímetros da articulação distal, ulna vai debaixo do coronoide até o colo. Ponto 2. A proporção epidemiológica é de 1 fratura de diáfise para cada 10 fraturas de extremidade distal do rádio. 3. Fratura isolada da ulna, o Night-Sick, exige máxima cautela com envelope de partes moles devido ao alto risco de exposição, a famosa Gustilo 1 de dentro para fora. 4. Forças de torção causam fraturas em níveis diferentes, ou Galeazzi. Já as forças de flexão causam fraturas no mesmo nível, ou Monteja. 5. O antebraço é simplesmente o segundo local mais comum de síndrome compartimental, com incidência de 3%. 6. Pacientes jovens e musculosos, com menos de 35 anos,
Tem um maior risco de desenvolver síndrome compartimental por causa das fáscias inelásticas. 7. A dor desproporcional à extensão passiva dos dedos é o principal e mais precoce sinal clínico de alerta para isquemia. 8. O limiar de pressão absoluto para a fasciotomia é um delta de 30 milímetros de mercúrio em relação à pressão diastólica. 9. A liberação compartimental tem que envolver obrigatoriamente as 4 lojas: volar profunda, volar superficial, dorsal e o mobile wad. 10. A curvatura maior do rádio, estudada por Schmidt e Richards, atinge seu ápice a 60% do comprimento radial e mede, em média, 15,3 milímetros. 11. A banda central da membrana interóssea garante absurdos 71% da rigidez longitudinal quando há perda da cabeça do rádio. 12. Fraturas do terço proximal do rádio sofrem intensa supinação no fragamento proximal, devido à ação irrestrita do bíceps e do músculo supinador. 13. Em adultos, a lesão de Monteja tipo 2, de Bado, que é a luxação posterior, representa 80% dos casos, exigindo a subclassificação de Jupiter de A até D. 14. O galease tipo 1, que ocorre a menos de 7,5 cm da articulação, tem altíssimo risco de instabilidade da DRUJ, podendo ser irredutível por interposição dos tendões SU ou EDM. E o 15, para fechar. Avaliar a DRUJ baseando-se só no encurtamento estático de Moore e Rettig tem baixa confiabilidade. O padrão ouro inquestionável é o exame dinâmico intraoperatório, como provado por Tsismenakis. Olha, se o residente entrar no plantão com esses 15 pontos na cabeça, não passa aperto. E para a gente finalizar o raciocínio, eu deixo uma reflexão. Lembrem-se, tratar uma fratura diafisária do antebraço não é alinhar 2 cilindros, é reconstruir os eixos perfeitos de uma articulação complexa que conecta o cotovelo ao pulso. Cada milímetro de rotação perdida na cirurgia é uma função a menos na vida do paciente. Por um conto, é só